Mano, você sabia que o Optimus e o Megatron já reinaram juntos em paz? E detalhe, cara, precisou só de um objeto pra mudar tudo. Fala, meu querido, Gabriel aqui, tudo tranquilo? Que Cybertron esteve em guerra você já sabe, mas como tudo isso começou? Eu fui atrás da história que nenhum dos 5 filmes mostra na tela, e é isso que eu vou te mostrar hoje. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Pra gente começar, o Optimus Prime e o Megatron não eram inimigos mortais antigamente, eles começaram como sócios, mas pra você entender essa sociedade, você precisa primeiro voltar ainda mais longe, lá pelo ano 17.000 a.C. Segundo a cronologia oficial estabelecida pelos próprios quadrinhos da IDW, foi nessa época em que a dinastia dos Primes, os primeiros seres da história de Cybertron, desapareceu de vez, mergulhando o planeta num caos tribal. O Allspark, a fonte de vida que tinha criado a própria espécie cybertroniana, sumiu junto, cara, enterrado nas profundezas do planeta, virando um pouco mais que lenda para as gerações seguintes. Foi só milênios depois que um dos dois únicos Primes sobreviventes daquela era, Sentinel Prime, reuniu representantes de várias tribos cybertronianas, gente que já entendia que sem uma fonte de energia, Cybertron estava condenado, e liderou a busca pelo Allspark perdido. E segundo o quadrinho oficial Transformers Foundation, lançado pela IDW Publishing como o prelúdio de Dark of the Moon, o resgate não foi pacífico, cara. Assim que o Sentinel e seu grupo desenterraram o cubo, uma tribo chamada Tetacons atacou convencida de que aquele plano ia destruir o planeta de vez. E aqui entra um nome que praticamente ninguém associa a essa história. Foi o engenheiro Will Jacket quem resolveu o problema, teleportando uma estrela inteira para o espaço cybertroniano, energia suficiente para poder reativar o Allspark sem precisar sacrificar nada. Funcionou, cara, a vida voltou a florescer em Cybertron e os próprios Tetacons, vendo que o Sentinel estava certo o tempo todo, depuseram as armas. Como forma de reparação, eles construíram um templo ao redor do Allspark, e é em torno desse templo que nos anos seguintes nasce uma cidade inteira. O nome dela se chama Sinfur. Cara, guarda o nome da cidade porque daqui a pouco ele vai voltar com tudo, tá? E só que antes da reconciliação virar unificação de verdade, tem outro detalhe que pra maioria passa batido. O Sentinel Prime revela que Optimus é descendente direto da dinastia dos Primes, um sangue que remonta aos próprios fundadores de Cybertron. E o Megatron, ouvindo aquilo escondido, sente uma pontada de inveja que nem ele consegue esconder direito do próprio Shockwave no dia seguinte. Pouco depois chega o que os quadrinhos chamam de Dia da Unificação. O Sentinel anuncia na frente de todos os líderes tribais que já tinha dado apoio à decisão, que o planeta seria governado por dois pilares: a divisão científica, liderada por Optimus, e a força de defesa, liderada por Megatron, e que Optimus dali em diante seria conhecido como Optimus Prime. O Megatron observa tudo isso escondido nas sombras, e a cena o descreve fazendo uma careta de puro desagrado ao ouvir aquilo. Guarda esses dois momentos juntos porque eles são a primeira ferida. Na verdade, cara, seria a ferida sobrepostas, né, mano? Antes de qualquer artefato amaldiçoado aparecer, antes de qualquer manipulação, já existia um Megatron que via o parceiro de armas carregando um sangue mais nobre do que o dele, e recebendo por cima disso um título que ele mesmo considerava merecer. É justamente esse tipo de ferida aberta que qualquer manipulador experiente sabe explorar quando a hora chega. Ainda assim, durante 2 gerações inteiras, esse governo dividido funcionou muito bem. Cybertron prosperou. Optimus e Megatron governaram com o que a própria fonte descreve como um equilíbrio de liderança justa e firme, com o templo de Sinfur e o Allspark sob os cuidados diretos da divisão científica de Optimus, guardados no dia a dia por 2 sentinelas que qualquer fã reconhece de cara, né, cara? O Bumblebee e o Cliff Jumper. E olha que interessante, cara. Até os laços familiares se dividiram entre os dois lados desse governo. Elita One, que muito antes de virar par romântico do Optimus nos quadrinhos e novelizações, era só mais uma seguidora dos ensinamentos de Sentinel Prime, tinha 2 irmãs, Ars e Chromia. Elita e Ars acabaram se juntando à divisão científica de Optimus. Chromia, por sua vez, foi para a força de defesa de Megatron. Ou seja, cara, mesmo dentro de uma única família, Cybertron já vivia dividido entre os 2 pilares do novo governo. Só que até aquele momento, essa divisão era só administrativa, nada mais que isso, cara. Com o tempo e à medida que grupos dissidentes, os chamados malcotentes, começaram a crescer dentro de Cybertron, Megatron foi até o Optimus e pediu a autoridade suprema sobre a proteção do planeta. E o Optimus, confiando no parceiro do governo, concedeu. Sem cerimônia, sem desconfiança, foi uma decisão de rotina entre 2 líderes que até aquele momento dividiam o poder com muito respeito. E é exatamente esse o Cybertron que a guerra viria a destruir depois. Não um mundo dividido entre o bem e o mal, mas 2 líderes que confiavam um no outro, com uma mágoa antiga adormecida esperando o momento certo para ser usada contra os 2. Anos depois, a divisão científica de Optimus estava conduzindo uma escavação de rotina nas proximidades da própria cidade. E é aqui, segundo a minissérie oficial Transformers Deficients, lançada pela IDW em 2009 como um prelúdio direto da vingança de Fallen, que a engrenagem da guerra começa a girar de vez. A equipe de Ark encontra enterrado ali perto um artefato intacto, uma laje triangular grande
grande coberta por uma marcação estranha que ninguém reconhece. E vale reforçar, cara, que esse artefato não tem nada a ver com o Allspark que já estava guardado dentro do templo. É uma peça completamente nova, achada quase que por um acaso. O Optimus quer tempo para poder estudar a peça com calma, entender do que se trata antes de qualquer decisão precipitada. O Megatron, pelo contrário, cara, ele quer o artefato removido imediatamente. E aqui já dá para sentir a diferença de temperamento entre os dois, que até então convivia bem dentro do próprio sistema do governo dividido. Só que antes que essa decisão se resolvesse, uma explosão sacode a cidade vizinha de Metro Titan. Uma espécie alienígena vinda da nebulosa de S-Hines está atacando o Cybertron. E não é um ataque qualquer, cara, é uma invasão coordenada, com naves e tropas terrestres avançando sobre várias frentes ao mesmo tempo. Inclusive, dois investigadores da equipe de Optimus, né, o Prom e o Jazz, chegam a comentar, ainda em meio à confusão, que os invasores pareciam estar tentando forçar a entrada em algum lugar específico, e a aposta deles era que o alvo real fosse o próprio Allspark. Uma suspeita que o quadrinho nunca confirma de forma definitiva, cara, mas que mostra o quanto aquele cubo continuava sendo o centro de gravidade de tudo em Cybertron, mesmo protegido havia gerações. E pra você ter noção do tamanho desse ataque, cara, não foi um bando isolado de invasores tentando a sorte não, cara. Foi uma frota inteira vinda de fora do sistema, avançando sobre pelo menos duas cidades cybertronianas ao mesmo tempo, Metro Titan de um lado e Sinfur do outro, numa escala que forçou tanto a força de defesa quanto a divisão científica a largarem qualquer prioridade e correrem para conter o estrago. Enquanto isso, no templo de Sinfur, os dois sentinelas de plantão, o Bumblebee, que você já conhece, né, e o Cliffjumper, ficam encurralados, sem conseguir repelir o ataque sozinhos. O Megatron aparece pessoalmente para poder reforçar a defesa, chegando através da cidade em chamas. Ele destrói o veículo alienígena que o prendia ali, mas no processo sofre um ferimento sério. Mesmo assim, antes de se retirar, ele dá uma ordem que qualquer fã de saga reconhece na hora. Ainda que só agora ele esteja vendo de onde ela nasceu, ele determina que o artefato encontrado na escavação seja levado direto para os seus próprios aposentos em Driftcon, a capital de Cybertron, em segurança, segundo suas palavras. O Optimus, ainda abalado com o ataque e preocupado em priorizar o resgate dos feridos em Metro Titan, acaba cedendo. E pensa comigo, cara, dos dois líderes de Cybertron, o artefato que carrega a semente de toda a guerra futura vai parar justamente nas mãos daquele que já guardava um ressentimento antigo, guardado havia gerações. Não foi coincidência dramática, cara, foi a decisão administrativa mais comum do mundo, tomada em meio ao caos de um ataque alienígena. Ferido e sentindo o peso da batalha, o Megatron se arrasta de volta para os seus aposentos em Driftcon, a capital de Cybertron. E é aqui que o Defiance entrega uma das cenas mais subestimadas de toda a mitologia dos filmes do Bane. Ele sente o artefato ali no canto do quarto chamando por ele. Não é força física, cara, não é uma ordem, é uma atração que ele não consegue explicar. Quase como se algo dentro daquela peça já soubesse exatamente qual ferida abrir. Mesmo com o corpo pedindo descanso, ele se arrasta até a peça e começa a raspar com as próprias mãos a sujeira e os detritos que ainda cobriam parte da superfície. E é nesse esforço que ele desmaia exausto, bem ao lado da coisa que estava prestes a mudar a sua vida para sempre. A capital inteira, àquela altura, já vivia sob os efeitos daquele mesmo ataque alienígena. Tropas se reagrupando, feridos sendo tratados e um líder ferido tentando entender sozinho porque aquele pedaço de rocha antiga parecia atento à própria presença dele. Quando ele acorda recuperado, o artefato finalmente fala e se revela, cara, não é uma relíquia qualquer, é o sarcófago de um Prime original, banido há milênios pelos próprios irmãos, um ser que os filmes mais tarde vão apresentar pelo nome que ficou marcado na cultura pop, cara, o Fallen. É um detalhe que passa batido pra maioria, cara. O Fallen, ele não se apresenta como um conquistador, como um tirano, ele se apresenta como um aliado, alguém que reconhece em Megatron uma força que Cybertron, na visão dele, estaria desperdiçando com tanta burocracia e divisão de poder. É a manipulação clássica, cara, não chega oferecendo destruição, sabe? Chega oferecendo validação para uma mágoa que já existia havia muito tempo, a mesma mágoa que vinha desde o dia da unificação. E é justamente aqui que Defiance conecta o que a vingança do Fallen ia revelar meses depois, quando o filme chegou aos cinemas, cara. O Fallen era um dos 7 integrantes da dinastia dos Primes, banido pelos próprios irmãos depois de tentar destruir uma estrela habitada por vida. E é esse mesmo personagem que 19 mil anos antes de tudo isso, cara, tentou erguer um Sun Harvester bem aqui na Terra para poder drenar a energia do Sol. Foi impedido e viu seus irmãos sacrificando os próprios corpos para poder esconder dele a matriz da liderança. Só que tudo isso, né, a origem completa dele, os filmes escolheram revelar aos poucos, espalhando entre uma cena e outra do segundo longa. A partir desse primeiro contato, o Megatron começa a mudar. E a mudança não é da noite pro dia, cara, é gradual, quase imperceptível para quem tá do lado dele. Não tem uma cena de virada única, um momento óbvio em que ele vira o vilão. É um processo decisão por decisão, sempre com uma justificativa que soa razoável na hora. Sob a influência do Fallen, ele chega à conclusão de
de que Cybertron precisa abandonar de vez os seus próprios princípios de somente defesa, a doutrina que até então guiava a própria força que ele comandava, e partir para a aniquilação ativa de ameaça alienígena. Não é mais sobre proteger Cybertron, cara, é sobre atacar primeiro, sem hesitar, sem pedir permissão a mais ninguém. O Optimus, obviamente, ele discorda, e discorda publicamente, cara. Ele reúne a divisão científica em Sinfur, no mesmo templo onde tudo começou, e faz um discurso pedindo que se Megatron convocar todos para um contra-ataque total, eles não o sigam, porque isso, segundo as próprias palavras dele, vai contra tudo que os ideais deles representam. Ele não proíbe ninguém de lutar, cara. Quem quiser se juntar ao contra-ataque de Megatron, que vá, mas ele deixa claro que sua gratidão é reservada a quem escolher ficar com ele. É o primeiro racha público entre os dois, o primeiro momento em que Cybertron inteiro vê na prática que os dois pilares do governo já não pensam mais da mesma forma. E do outro lado, Megatron reage exatamente como alguém sob manipulação reage. Ele declara sem meio termo que está no controle de Cybertron, que todos os soldados são obrigados a lutar, que as forças terrestres devem eliminar quem tentar fugir da cidade, enquanto os que voam se juntam a ele, e parte com a sua frota para atacar os alienígenas diretamente na nebulosa de Ashens. E vale um parênteses aqui, cara. Enquanto isso acontece, o próprio Optimus ainda não sabe da existência do artefato transformado em conselheiro. Ele só vê um parceiro do governo ficando cada vez mais autoritário, cada vez mais disposto a ignorar o processo que os dois tinham construído juntos por gerações. Ele quer respostas, né, cara? Quem atacou o Cybertron? Por quê? E o que aquele artefato encontrado na escavação tem a ver com tudo isso? E é justamente essa curiosidade legítima que sela o destino dele. Quando ele finalmente decide invadir os aposentos do Megatron em Trypticon para poder investigar o tal sarcófago de perto, o próprio Fallen o entrega, avisando o Megatron da invasão antes que o Optimus consiga descobrir qualquer coisa. O Megatron, acreditando que o Optimus estava conspirando contra o seu poder, não hesita, cara. Ele manda a força de segurança prender o Optimus e todos os que estavam com ele no local da escavação. E é essa decisão que transforma uma diferença de opinião entre os dois velhos parceiros em guerra civil, cara. Imagina a cena: um líder que até poucos dias antes tomava decisões de governo lado a lado com você, de repente manda uma força armada inteira te capturar como se você fosse um criminoso comum. Não teve julgamento, cara, não teve chance de defesa. Foi uma ordem direta, disparada no calor de uma manipulação que o Optimus nem sabia que existia. O Optimus e os seus aliados escapam da prisão a caminho de Trypticon, driblando a captura por pouco. Mas quem chega no local da escavação na manhã seguinte sem saber de nada do que aconteceu durante a noite, é recebido a tiros pelas próprias forças do Megatron, uma emboscada contra companheiros de armas que até poucas horas antes ainda estavam do mesmo lado. A partir desse momento, todos que escaparam da perseguição passam a ser tratados oficialmente como traidores de Cybertron, e é o próprio Megatron quem usa esse termo publicamente para justificar a caçada. E são exatamente esses fugitivos que formam a contrafacção, que com o tempo o público inteiro conhece pelo nome que carregam até hoje, né, os Autobots. E do outro lado, o Megatron oficializa o grupo que já vinha liderando sob um novo nome, né, o nome que se tornaria sinônimo de tudo que ameaça a Terra nos 5 filmes, os Decepticons. Sinfur, o mesmo templo erguido pelos Tetacons séculos antes, o mesmo lugar onde o Bumblebee e o Cliffjumper ficaram encurralados no início da história inteira, cai nas mãos dos Decepticons e passa a ser guardado com tanto rigor quanto a própria Trypticon, a capital que virou quartel-general da nova facção. E detalhe, tá, cara, em Defiance, um dos personagens que se junta ao Optimus depois da fuga é o Ironhide, cara, sim, o mesmo Autobot rabugento e cheio de armas que o público conhece dos filmes. E ele conta para o Optimus algo bem pesado. Ele revela que vinha observando o grupo dele havia ciclos solares antes de finalmente decidir se juntar, e que muitos dos que vieram ao lado dele no passado agora vestem as cores dos Decepticons, companheiros de trincheira que escolheram o outro lado da guerra. Ele pede que o Optimus confie nele, garantindo que não é só força sem raciocínio. E tem um detalhe pequeno, quase escondido, que diz muito sobre esse Optimus recém-nascido enquanto líder. Ele ainda rejeita ser chamado de Prime nesse momento, cara, mesmo tendo recebido o título de Sentinel gerações antes. No dia da unificação, é como se aquele nome ainda pesasse demais para ele poder carregar, justamente no meio da pior crise que Cybertron já enfrentou, com o parceiro de governo virando inimigo e um planeta inteiro se dividindo ao meio. Com a guerra oficialmente declarada, Megatron passa a supervisionar em Trypticon a construção de uma nova nave de guerra, a Nemesis, a mesma embarcação que milênios de história depois o público vai ver cruzando o espaço rumo à Terra logo no primeiro filme de 2007, e que segue aparecendo praticamente intacta em conceito até os filmes mais recentes da franquia. E é numa dessas visitas aos seus aposentos que Megatron se reporta diretamente ao Fallen sobre o progresso da nave, e a resposta que ele recebe é a peça final desse quebra-cabeça. O Fallen afirma que ficaria selado justamente até com o Sun Harvester, a máquina que ele mesmo construiria milênios antes para drenar a energia de uma estrela fosse redescoberto. E é exatamente isso que acontece dentro
do Revenge of the Fallen, né? Os Decepticons encontram o Harvester enterrado sobre uma pirâmide no Egito, formam o Devastador para poder escavar o local e o Fallen finalmente se liberta para poder tentar terminar o que tinha começado 19 mil anos antes. Só que dessa vez com o Optimus Prime já reconstruído, fundido com o veterano Jetfire esperando por ele. E aqui vale lembrar de onde tudo isso desemboca no primeiro filme. Logo na abertura, o Optimus já contava para o público que o Allspark era a origem de toda a vida cybertroniana e que a guerra pelo controle dele o forçou a lançar o cubo para o espaço, longe do alcance de Megatron. Cada pedaço dessa história que os filmes contam em fragmentos, cara, o Sun Harvester, o Fallen, a chegada à Terra, a própria Nemesis, tem uma raiz plantada lá atrás, numa sala de reuniões em Driftcon, quando um líder ferido decidiu guardar um artefato desconhecido em segurança nos próprios aposentos. No fim das contas, cara, a guerra de Cybertron começou com uma mágoa antiga e um artefato que sabia exatamente em quem confiar para poder ser ouvido. E talvez seja por isso que essa história dói tanto para quem realmente conhece o Optimus e o Megatron, porque antes de tudo os dois foram parceiros de verdade, cara. Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau.